do parque de diversões eu já brinquei em todos os brinquedos. Nunca imaginei que eu ia trabalhar no mercado financeiro, por isso eu fiz engenharia mecânica. Quando eu tava no... Então, já teve a parte de fazer back-office no fundo, já teve a parte de fazer análise de ações, já teve a parte de fazer consultoria, já empreendeu, agora tá no private equity, que é uma mistura das duas coisas também no meio do caminho. E é por isso que eu estou aqui hoje. Fala galera, Rubens aqui e hoje eu vim contar pra você um pouco sobre a minha história de trabalho. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Poli, vim de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Nunca imaginei que eu ia trabalhar no mercado financeiro e meu pai tinha, na época, uma empresa que era uma representante de vendas de softwares para projeto mecânico e eu achei que eu ia tocar a empresa dele, por isso eu fiz engenharia mecânica. Quando eu estava no primeiro ano, que foi em 2008, comecei a trabalhar lá na empresa dele, eu dava aula sobre os softwares. 2 anos depois, a gente estava numa situação um pouquinho complicada e eu comecei a tentar achar estágio em engenharia mecânica e eu não conseguia, por causa do horário que as indústrias mecânicas trabalhavam. Aí tinha um amigo meu que estava trabalhando num fundo, chamado Neo Investimentos, e apareceu lá uma vaga de risco e compliance, que eu não fazia a menor ideia do que era. Mas eu precisava muito trabalhar. E nesse meio tempo abriu um pouco minha cabeça de que talvez o mercado financeiro fosse uma alternativa. E aí eu comecei a mandar currículo para outros lugares, fui reprovado em um monte de entrevistas, mas eu acabei passando lá na ANEEL para essa vaga de risco e compliance. Eu fiquei 1 ano e meio. Logo na sequência, algumas das coisas que eu estava fazendo de programação lá na área de risco chamaram a atenção das pessoas na empresa e um pessoal que fazia quantitativo me chamou para trabalhar com eles. E aí eu fui efetivado para ficar tomando conta desse negócio até antes de eu me formar. Uns 6 meses depois de eu estar no Electronic Trading, eu comecei a ficar incomodado, porque eu tinha saído de uma área que era de back-office e tinha ido para uma área de front-office, que era geradora de receita para a empresa, e eu sem querer voltei para uma área de back-office. E eu queria ir para o front. Abri uma vaga de analista de ações num fundo que a gente tinha lá, que era um fundo de long and short. Eu fui falar com o sócio que tomava conta da estratégia e me candidatei para a vaga. Ele gostou da ideia e a gente fez um período de transição. E aí eu nunca tinha feito análise na minha vida, né? Eu fui bastante tutorado e mentorado por um dos sócios lá, que era o Daniel. Eu demorei bastante para fazer a primeira análise e eu fiquei mais ou menos uns 10 a 12 meses nessa posição, quando, infelizmente, as pessoas saíram do fundo, os 2 sócios saíram do fundo, o Daniel e o Augusto, e toda a minha equipe foi demitida, eu fui no bolo. E eu acabei indo trabalhar na Croton, na área de projetos estratégicos. Foi uma experiência incrível essa, porque eu nunca tinha estado dentro de uma empresa tão grande como a Croton. Na época a Croton tinha acabado de comprar em Anguera, e aí eu comecei a ver o que era estar lá dentro de uma empresa desse porte, ao invés de ficar olhando o demonstrativo financeiro trimestral. Foi um choque. Eu comecei a perceber que eu tinha um nível de arrogância muito grande de quem estava sentado lá na Faria Lima falando o que tinha que ser feito ou não. 23 anos, não sabia nada de nada e de repente eu estava lá dentro de uma empresa daquele porte vendo quão difícil era executar as coisas. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, na Croton, e aí eu não estava feliz lá por uma série de motivos. Eu pedi para sair, que é uma história engraçada porque eu pedi para sair sem ter nada para fazer, e eu fiquei 3 meses depois que eu pedi demissão fazendo o projeto que eu estava fazendo lá. E eu não sabia muito bem o que fazer, eu acabei virando sócio meio que sem querer de uma empresa de vestido infantil de um amigo meu. De repente, a hora que eu vi, eu estava lá dentro já, e a minha atribuição ia ser montar o e-commerce e estabelecer uma série de processos lá dentro. Eu fiquei 10 meses, no final a gente fez um balanço lá do quanto tinha sido construído, de quanto a gente tinha conseguido avançar, o quanto tinha sido minha contribuição, o quanto a gente estava alinhado em interesses entre os outros sócios, e a gente tomou uma decisão amigável ali de que eu ia sair de lá. E nesse meio tempo eu falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? E tava muitos alunos lá dessa escola, eram alunos da Poli, da GV, do INSPER, da FEA. Elas vinham conversar comigo para saber como é que era trabalhar no mercado financeiro. E aí eu comecei a perguntar para elas o que elas queriam fazer, se queria buy side, sell side, IB, private equity, comercial, risco e compliance, quant. E cara, a galera não sabia o que queria. E aí, depois de algum tempo,
eu e o Vitor, que é meu sócio hoje na BTM, decidimos abrir a BTM para ajudar as pessoas a entrarem no mercado financeiro e a se prepararem para o mercado financeiro, e é por isso que eu estou aqui hoje. Aí eu fiquei 3 anos, 100% do tempo na BTM. No início de 2019, eu resolvi voltar para o mercado financeiro e hoje eu trabalho numa gestora de fundos de Private Equity chamada Tarpon Investimentos, que é uma das casas mais renomadas e antigas na gestão de investimentos alternativos, principalmente de Private Equity. Então essa é um pouco da história. Você deve ter percebido aí que foi um monte de coisa misturada, mas a parte boa é que, como o Pedro, meu chefe hoje na Tarpon, fala, do parque de diversões eu já brinquei em todos os brinquedos. Então já teve a parte de fazer back-office no fundo, já teve a parte de fazer análise de ações, já teve a parte de fazer consultoria, já empreendeu, agora está no Private Equity, que é uma mistura das duas coisas, está meio no meio do caminho. Então a gente consegue ver negócios por várias perspectivas, entender o que é importante, o que você precisa aprender, na verdade, na hora de resolver problema, na hora de ver negócio, na hora de entender como a dinâmica acontece dentro de uma empresa. Então a ideia é a gente passar isso para vocês ao longo dos cursos, dos programas da BTM, das mentorias, das interações, e a gente formar uma comunidade de gente muito, muito boa, que vai dar o futuro para o mercado financeiro. E eu tenho certeza que o pessoal da BTM, com toda a força que tem essa comunidade, vai ter um nível de sucesso assim realmente fora do normal. E eu vou ficar muito feliz quando eu estiver velhinho, olhando para trás e falando, poxa, a gente teve uma participação relevante nesse processo. Então, espero que você goste aí da minha história, espero que você esteja com a gente aí em algum momento, em algum dos programas da BTM. Um abraço. Se você gostou do conteúdo e aprendeu alguma coisa, compartilha com seus amigos e segue o perfil da BTM.